Olá, nação tricolor. Esse é mais um Bahia em Pauta aqui do scbahia.com, sobre as eleições do Esporte Clube Bahia que irão acontecer agora em 12 de dezembro de 2020. Nós do scbahia.com, como parte da nossa cobertura deste importante processo democrático, convidamos os 10 grupos que estão concorrendo a 100 vagas para o Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Eu sou Marcelo Barreto e hoje estou aqui com Mariana Cardoso, do grupo Nova Ordem Tricolor. Mariana, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Saudações tricolores. Saudações tricolores, Marcelo, saudações tricolores a todos os torcedores e torcedoras que estão acompanhando mais um Bahia em Pauta. Queria deixar meu abraço também aqui para o pessoal do meu grupo, Nova Ordem Tricolor. E já de antemão te agradecer, Marcelo, por essa oportunidade que está sendo dada não só para o nosso grupo, mas para os demais também, né? Isso é muito importante para o fortalecimento da nossa democracia. Estou aqui à sua disposição. Legal, muito obrigado. A gente fica muito orgulhoso também de ter esse espaço e poder realmente ceder esse espaço de forma igualitária para todos os grupos, para que o sócio e a torcida, de uma forma geral, participe mais da vida política do nosso clube. Esse também é uma causa nossa. Mariana, um pedido como uma primeira pergunta, eu pedi para você falar um pouco sobre o grupo Nova Ordem Tricolor, né, o histórico do grupo, a atuação do grupo até aqui, quem são as principais lideranças, se você quiser falar. A Mariana, já informa a torcida tricolor, é a posição número 1 aí na lista da chapa Nova Ordem. Isso, obrigada. Eu sou a número 1, na verdade, eu sou inclusive a presidente do grupo. Nós somos um grupo que foi fundado em 2014, mais ou menos um mês antes das eleições, um grupo formado por jovens torcedores mesmo, que tinham um projeto pensando Bahia a médio e longo prazo. O objetivo do grupo era lançar as ideias nessas eleições que se aproximavam na época, e por isso, nessa época, nós formamos uma chapa para o Conselho e também tivemos candidatura própria à presidência. Durante o triênio de Marcelo Santana, que foi eleito na ocasião, nós atuávamos no Conselho Deliberativo com 5 conselheiros, atuávamos como uma oposição propositiva. Na verdade, a gente fala oposição propositiva porque nós estávamos ali apoiando o que era necessário apoiar, criticando o que era necessário criticar, e não apenas apontando defeitos, mas tentando realmente propor ideias para melhorar a vida do clube. Durante esse triênio que eu mencionei, nós tivemos Moreno Borba compondo a mesa do conselho, ele foi secretário. Inclusive, ele teve o trabalho muito elogiado, uma vez que esse triênio teve muitos trabalhos, como a reforma do estatuto, a implementação de alguns regulamentos, entre outras atividades. Além dele, nós tivemos também Guilherme Bastos e Lula Bonfim, que participaram da comissão do estatuto, né, para a reforma do estatuto, e Everton Torres, que também é uma das nossas lideranças, ele atuou na comissão de ética, inclusive ele participou ativamente da exclusão de Marcelo Guimarães Filho e Rui Ascioli do quadro de sócios do Bahia. Eu acredito, na verdade, nós acreditamos, a Nova Ordem Tricolor, que uma das grandes conquistas desse triênio que eu mencionei, né, de 2015 a 2017, foi a questão do voto à distância. Inclusive, essa comissão ela foi formada, presidida por Ricardo Maracajá, que também é um dos nossos líderes, e ele também, nesse triênio, coordenava a comissão de futebol. Em 2017, nós fomos convidados por Guilherme Bellintani e Vitor Ferraz para conhecer as propostas deles, e depois deles ouvirem também o que a Nova Ordem esperava do Bahia no próximo triênio, nós decidimos, em 2017, apoiar a chapa de Guilherme e Vitor, e assim fizemos desde o início mesmo da composição dela. E aí, nesse triênio agora de 2017 a 2020, na verdade, 2018 a 2020, nós tivemos 6 conselheiros, um entrou agora mais para o final, por conta da saída de um outro conselheiro. Atuamos também no Conselho de Ética, na Comissão de Ética, na Comissão Jurídica, na Comissão de Futebol.
E é isso, além desses líderes que eu já falei, temos eu, né, que sou a presidente do grupo, Abraão Pires, que é o vice-presidente e conselheiro, Leandro Neves e Igor Lordeiro, que também são conselheiros. Legal, obrigado, Mariana. E aí você comentou, né, sobre um posicionamento de oposição no mandato de Marcelo Santana na eleição, né? Isso. E depois um posicionamento de apoio a Guilherme Vitor na primeira eleição deles. E aí a minha próxima pergunta é justamente sobre as chapas para a diretoria executiva, né? O Nova Ordem não lançou, eu até ouvi movimentos nos bastidores de uma possibilidade de sair algum nome do grupo de vocês para a diretoria executiva, mas já sabemos que isso não aconteceu. Eu queria que você falasse se vocês declararam formalmente apoio a alguma das chapas, né, do Guilherme ou do Lúcio Rios, e como foi esse processo de decisão, por quê, ou se vão declarar voto, como que funcionou isso em relação à diretoria executiva dentro do grupo Nova Ordem Tricolor? Sim, nós, além de termos nossa chapa para o Conselho, nós declaramos, sim, apoio a Guilherme Bellintani e Vitor Ferraz, porque nós entendemos que o trabalho deles de estruturação do clube foi bem feito. É claro que houve falhas, principalmente no âmbito do futebol, né? E isso é algo que a própria diretoria reconhece, mas ainda assim, nós discutimos muito e ainda cremos que esses problemas que surgiram nessa gestão serão solucionados no próximo triênio. A diretoria já mostrou essa intenção. Então, discutindo mesmo internamente, diante desses prós e contras da gestão, nós optamos por apoiar a reeleição de Guilherme Vitor. Legal. E falando dessa gestão, né, é difícil a gente falar, ainda falando sobre diretoria executiva, é difícil a gente falar de qualquer processo eleitoral sem fazer uma análise da atual gestão, né? Independente da mesma chapa ser candidata à reeleição. Eu queria entender, na visão do grupo Nova Ordem Tricolor, o que é que vocês consideram os acertos e erros da gestão atual, de Guilherme e Vitor, por favor. Certo. Bom, nós entendemos que os maiores acertos que eles tiveram na gestão foi no âmbito mesmo administrativo, né? Nós tivemos uma reformulação do programa de sócios, que, consequentemente, trouxe um aumento do quadro social. Tivemos a entrega efetiva da cidade tricolor, que, inclusive, é um dos maiores centros de treinamento e mais modernos do país. Algo muito importante que eles implementaram foi a questão do núcleo de ações afirmativas, onde o Bahia mostrou ter conhecimento do papel social que um clube de futebol tem. Isso é muito importante. Inclusive, além dessa questão social que o Bahia teve, a gente tem retornos, né? Porque a imagem do Bahia, por conta das ações do núcleo, circulou o Brasil e o mundo, né? A gente saiu em vários jornais de fora do país, e então é a marca do clube sendo levada de forma muito positiva para outros lugares. Então, isso também foi um grande acerto. Além disso, teve a questão da marca Esquadrão, né, que, sem dúvidas, é muito bom para o Bahia, inclusive financeiramente. O contrato da Arena Fonte Nova, que foi algo que melhorou muito dessa gestão para cá, sem dúvidas. O programa de dignidade aos ídolos, que, inclusive, provavelmente a gente vai falar sobre as propostas, a gente tem algo voltado a isso, que foi um programa que surgiu na gestão de Guilherme Bellintani. É um programa que reconhece toda a importância que ídolos tiveram no clube e que agora eles, sem ter condição de se manter, o clube dá uma ajuda. Bom, aí você perguntou dos erros, né? Com relação aos erros, eu acho que é praticamente unanimidade entre a torcida que o Bahia teve, sim, erros no âmbito do futebol, né? Nós tivemos derrotas que não imaginávamos que... Pode falar. Não, eu só ia, como é um bate-papo aqui informal, a gente não... eu ia discordar um pouquinho, não é tão unânime assim, obviamente não estou trazendo aqui a minha opinião, mas eu converso com muita gente, não é tão unânime assim, que provavelmente você vai falar do futebol, né, mas eu vou deixar você falar aí. Claro. E eu fico feliz que não seja também tão unânime, mas obviamente é um tema sempre tocado aí pela maioria dos grupos que a gente tem conversado e pela torcida em geral. Porque a unanimidade talvez é uma coisa muito forte.
Mas desculpa, continua Não, aí. tranquilo, tranquilo. Não, é porque, na verdade, assim, eu acho que os maiores erros, porque a torcida questiona muito escolhas que foram feitas, né? E derrotas que julgamos injustificáveis. Embora eu ache que futebol tem bola na rede e muitas vezes o melhor não ganha. Se o melhor ganhasse sempre, a gente só ia ter o Flamengo campeão, a gente só ia ter realmente o melhor sempre campeão. E a gente sabe que não é o que acontece, né? Não é uma ciência exata, Não, futebol. não é. Exatamente. Mas, assim, é que nós tivemos derrotas inesperadas, inclusive na linha que eu falei das críticas propositivas, mas agora como um grupo de situação, nós fizemos muitas reuniões com a diretoria executiva ao longo desses 3 anos, fazendo questionamentos mesmo em relação à diretoria de futebol. Protocolamos um requerimento junto ao Conselho Deliberativo, solicitando reformulações na diretoria. E, como eu falei até, nosso apoio é muito balizado na questão de que a gente acredita que essas reformulações serão feitas, né? Mas, assim, até pelo ponto de você tocar na questão do futebol não ser unânime, eu trago pontos bons também, né? Que eu acho que foram muito positivos. Por exemplo, o projeto do Sub-23. Foi um projeto assertivo porque gerou ativos para o clube, né? Como é o caso de Gustavo mesmo. A gente pode citar outros jogadores também. Mas outra coisa foi questão de negociação de jogadores. A gente recebeu dinheiro para os jogadores que a gente nem imaginava, como Júnior Brumado. Então, eu acho assim, teve falhas, eu acho que as falhas que chamam mais atenção do torcedor é na questão do futebol, mas na questão do futebol também houve acertos, né? A gente fez a melhor campanha da Copa do Brasil até o momento, estamos novamente nas quartas de finais da Sul-Americana, então eu acho que também isso tudo tem que ser levado em consideração, não quer dizer que está tudo ruim, né? Há coisas que devem ser melhoradas. Legal, obrigado, Mariana. E agora, sim, partindo um pouco para falar de Conselho Deliberativo, que eu acho, e aí já aproveito e faço aqui um chamado ao sócio, ao torcedor que está nos assistindo aqui, primeiro, você que é sócio, está apto a votar, participe do processo eleitoral no dia 12, isso é muito importante para a democracia do clube, não é importante para a chapa A ou B, é importante para o Esporte Clube Bahia. E você que é sócio e tem condições de se associar e participar da vida política do clube, o faça também. Você que é sócio está inadimplente. Isso não é em prol de A ou B, do presidente ou de quem está concorrendo pela chapa, é em prol do clube que a gente tanto ama, né? E aí eu queria, Mariana, falar um pouco sobre o Conselho Deliberativo, que é um órgão super importante para o funcionamento do clube. Eu queria entender de vocês como vocês veem o papel do Conselho Deliberativo e para o conselho, ou também, se vocês estiverem para a diretoria, se você pudesse falar um pouco das propostas do grupo Nova Ordem Tricolor, também que vocês pretendem levar, caso tenham os conselheiros eleitos aí no pleito do dia 12. Claro, bom, foi muito importante esse ponto que você tocou, da importância dos sócios e sócias votarem nessa eleição. A democracia foi algo que a gente lutou muito para conseguir e a gente precisa que ela seja levada a sério, né? É importante que a gente tenha responsabilidade na hora de votar, é importante que os conselheiros eleitos tenham responsabilidade diante das suas funções também, que basicamente a função do conselho é auxiliar a gestão executiva do clube, né? Fiscalizando os atos e pensando sempre no melhor do Bahia. Então, é muito importante que a gente tenha a responsabilidade na hora de escolher a chapa que vai votar. Não estou puxando para o meu lado, existem chapas muito boas concorrendo ao conselho, mas é muito importante que vocês votem, tanto no Conselho Deliberativo quanto na diretoria executiva, para que a gente não corra o risco de passar por tudo que a gente já passou lá atrás, antes de conseguir conquistar a nossa democracia. Falando um pouco das nossas propostas, nós pensamos, antes de elaborar nossas propostas, em trazer propostas bem embasadas, bem estudadas, e que fossem factíveis mesmo de serem realizadas. Porque a gente enxerga que tem muita coisa para melhorar, mas até no sentido, de novo, que eu falei de sermos propositivos, a gente tem que dizer como. Não adianta eu falar que eu quero melhorar alguma coisa sem tentar até direcionar um caminho ou mostrar que eu tenho consciência do caminho que tem que ser trilhado. A gente tem uma questão muito importante, que é uma bandeira da Nova Ordem
desde 2014, que é a questão dos sócios de fora. A gente está propondo que, para o próximo triênio, as reuniões virtuais, podem até ser mistas, mas que tenham reuniões virtuais, elas permaneçam, porque foi algo que surgiu por uma demanda da pandemia, mas que a gente só enxerga benefícios, porque é uma forma de aproximar o sócio de fora. A gente já está vendo pessoas que não são daqui se candidatando ao conselho, tendo interesse em participar, e se eles se sentirem representados dentro do conselho, isso pode aumentar. E é algo que não vai ter um custo para o clube, assim, porque as reuniões elas já são transmitidas, né, pelo Instagram, elas já são gravadas, então é algo que, em termos de custos, não vai fazer diferença negativamente, né, porque positivamente, se a gente pensar que a gente está conseguindo alcançar sócios que não são de Salvador, sócios do interior, de outros estados, ou até de outros países, a gente pode conseguir trazer ainda mais sócios para o clube e gerar receita, né? Além disso, a gente está propondo que a comissão de embaixadas, que foi formada para a regulamentação delas, que ela seja permanente, porque a gente acha importante que tenha ainda algo, no caso um grupo, ligando as embaixadas à diretoria executiva, para esse diálogo ser um pouco mais fácil. Além disso, ainda seguindo essa linha dos sócios de fora, a gente entende que é preciso que o Bahia procure parceiros de aço fora de Salvador. Isso ainda é algo muito, muito restrito e que é importante, porque, querendo ou não, é um atrativo para sócio, né? Então, é algo que eu acho que a gente deveria começar pelo interior da Bahia, porque é mais próximo, é mais acessível, e, de repente, até expandir para outros estados, mas, de forma inicial, seria isso. E também a questão do e-commerce, né? A gente tem um problema ainda sério com a loja virtual, a gente precisa melhorar essa logística, é uma queixa de torcedor de Salvador, imagine de fora. Então, a gente quer trabalhar no aprimoramento da logística do e-commerce. Marcelo, se eu estiver falando muito rápido e você quiser... Não, está ótimo, a dinâmica está ótima, estamos num tempo super tranquilo. Tranquilo. Ainda falando das propostas, a gente tem uma proposta voltada ao futebol feminino, né? A gente sabe que é algo que surgiu por conta de uma obrigatoriedade do Profut, mas a gente enxergou que a diretoria abraçou a ideia, que o torcedor está abraçando. Então, a gente está defendendo que seja feita a profissionalização dessas atletas. Porque hoje elas têm um tipo de contrato que é legal, o Bahia não faz nada ilegal em relação a isso, mas é um tipo de contrato que não protege nem a jogadora, nem o clube. Porque a gente tem, por exemplo, um Agadu, a gente sabe que ela está destruindo aí na Série A2, com o acesso vindo, e eu creio que ele virá. Estamos torcendo. Provavelmente ela vai ficar mais em evidência, não só ela, como as outras jogadoras, o clube como um todo. Então, é necessário que isso seja feito para a gente não perder jogadoras de graça, né? Não tem sentido. E aí, ainda nesse sentido da profissionalização, a gente está propondo, na verdade, é uma cobrança que a gente vai fazer, que seja de fato implementados os alojamentos delas, que é algo que já está previsto na cidade tricolor, mas que ainda não iniciou. Então, isso é algo que a gente quer cobrar, que venha junto com essa profissionalização. A gente também está propondo uma criação de uma diretoria de futebol para modalidade. Uma diretoria de futebol, assim, alguém que seja responsável por isso e que todo mundo saiba. Porque hoje pode existir alguém que cuide dessa parte apenas disso, mas não é algo muito externalizado, né? E, além disso, uma readequação do uniforme, que nós da Nova Roda Tricolor entendemos que esse uniforme deve ser readequado de acordo com as conquistas delas. Mas isso é uma discussão... Tema polêmico. Mas é uma discussão... Na verdade, assim, a gente está levando uma proposta. É óbvio que isso vai ser com o conselho, com a torcida, mas é polêmico. Não, é porque eu vi algumas burburinhos nas redes sociais sobre isso, e aí eu não sabia exatamente que estava na pauta de vocês, mas é sempre válido discutir. Acho que
o papel da torcida e do sócio e do conselho é isso, trazer temas para discussão e respeitar a democracia. Perfeito. Na verdade, a gente já estava discutindo isso internamente, e a discussão se acentuou quando a CBF tirou as estrelas para as meninas jogarem. Aí essa discussão foi um pouco acendida. Bom, aí falando um pouco agora da parte mais de responsabilidade social. A gente está propondo a criação de um núcleo permanente, que nós estamos chamando de núcleo permanente de responsabilidade social, que teria uma comissão permanente de sócios voltada a ações nesse sentido, né? E esse núcleo, ele teria um fundo soberano, autossustentável, e para ações de fomento mesmo da restituição da dignidade humana. Na verdade, a gente já tem alguns exemplos em prática, que é a questão da dignidade aos ídolos e o apoio às obras assistenciais Irmã Dulce, mas que são, digamos, entre aspas, sazonais, né? São coisas que podem mudar de uma gestão para outra porque não estão institucionalizadas. Uhum. Então, seriam propostas ações pelo núcleo e, obviamente, também teriam que passar pela aprovação do Conselho Deliberativo. Aí, seguindo um pouco essa linha, né, do núcleo de responsabilidade social, a gente quer dar um destaque especial ao Dignidade aos Ídolos, que, como eu falei lá atrás, é um programa que surgiu na gestão de Guilherme Bellintani, inclusive foi coordenado pela Comissão de Futebol, que era presidida por Ricardo Maracajá, que é um dos nossos líderes. E isso não pode se tornar um projeto de uma gestão só. Realmente, os ídolos merecem esse reconhecimento, merecem essa ajuda, uma vez que eles não conseguem se manter sozinhos. E se hoje, por exemplo, a verba destinada a essa ação é de 0,31%. Se você parar para pensar, é algo irrisório. Então, a gente realmente quer bater nesse sentido do programa de dignidade aos ídolos seguir de forma permanente. E, por último, para eu não me alongar muito, depois vocês podem ver nossas outras propostas nas nossas redes sociais. A gente está colocando diariamente, praticamente. A gente também tem uma proposta voltada ao sócio esquadrãozinho, que seria a implementação de benefícios exclusivos e especiais para esse tipo de torcedor. Seriam visitas à cidade tricolor, maior diversificação de portfólio, porque é muito restrito. É a torcida do futuro, né? Pois é, exatamente. É justamente nesse ponto, porque nós entendemos que esses são os torcedores do futuro. Então, a gente precisa achar mecanismos para, entre aspas, fidelizar esses torcedores. Então, criando esse tipo de ação, dando desconto na escolinha Talento de Aço, esse tipo de ação a gente entende que vai agregar esse torcedor. Aí, mais propostas a gente vai divulgando nas nossas redes e vamos debatendo, e também qualquer dúvida a gente está à disposição. Essa é a Mariana Cardoso, do grupo Nova Ordem Tricolor. Mariana, muito obrigado, muito bacana, fica tranquila que estamos super no tempo. Agradeço mais uma vez sua participação, ter aceitado o nosso convite, estar aqui debatendo o Bahia. Esse é o papel dessa série que lançamos, Bahia em Pauta. Ela vai seguir depois das eleições, né, para debater o Bahia em todos os aspectos, futebol, na política, marketing, comunicação. Então, já peço você que está assistindo aí, se inscreve no canal e deixa as notificações ativadas, que vem muita coisa legal por aí. Mariana, vou deixar você agora dar suas palavras finais, fica à vontade para dar seu último recado aí para a Nação Tricolor que está te assistindo, e mais uma vez te agradecer. Eu que te agradeço, Marcelo. Como eu falei lá atrás, esse espaço que vocês estão dando, não só para nosso grupo, mas para os demais, é muito importante para o fortalecimento da nossa tão jovem democracia, né? É algo realmente muito importante. Inclusive, contem com a gente para os Bahia em Pautas que tiverem aí depois, estamos sempre à disposição. Eu queria só salientar que nós da Nova Ordem Tricolor, nós temos propostas, como eu falei, estudadas, embasadas, voltadas para o crescimento do clube, e desejamos, principalmente, que nossos jogadores em campo, eles atuem com garra, vibração, vontade, tudo aquilo que nossos ídolos do passado tinham, né? Nossa geração triunfante. Esse é um grande desejo que nós temos. E queria pedir a vocês que no dia 12/12 voltem de casa, a pandemia não acabou,
o voto virtual está aí, não tem necessidade de ir para a Fonte Nova. Queria pedir a oportunidade da gente prosseguir com o trabalho que a gente tem feito dentro do Conselho Deliberativo. Visitem nossas redes sociais, no Twitter é o Siga Nova Ordem, nós temos também no Instagram, Facebook e no YouTube o Nova Ordem Tricolor. Lá no YouTube, inclusive, vocês podem ver um programinha que a gente faz chamado Turma do Xarel, que é um programa bem descontraído mesmo, mais para falar de futebol, de uma forma geral. E é isso.